Olá, queridos seguidores do canal Encantaria Cigana. Eu, mais uma vez, Luan Venâncio, palestrante, oraculista e professor de artes mágicas, místicas e esotéricas e sacerdote do Templo Espiritual de Sara Caminhos da Lua. Estou mais uma vez aqui para trazer para vocês conhecimento, discernimento e entendimento sobre espiritualidade e misticismo na cultura cigana. Hoje, nós vamos dar início ao mês de maio, e o mês de maio para os ciganos é um mês muito importante, é o mês da qual a gente louva a nossa grande e amada Mãe Sara Kali. Então vou fazer esse vídeo, ele tem a missão de elucidar tudo que a gente precisa saber sobre Santa Sara, quem é essa santa, qual é a origem dessa santa, os cultos, enfim, né? Tudo que está ligado a Santa Sara. E falar de Santa Sara é uma missão muito importante, porque ela é a conhecida como a rainha dos ciganos, a padroeira de toda a Romá, encarnada e também espiritual, tá? E assim, a gente encontra muitas lendas sobre Santa Sara. Muita gente gosta sobre Santa Sara, a gente vai às vezes em festas do clube, festas dentro dos templos, festas nos terreiros de Umbanda, festas nas tiçaras, e a gente vê quem gosta, né, da cultura cigana, da espiritualidade, sempre escuta falar sobre Santa Sara, ou mesmo a gente escuta os próprios entidades, mentores ou ciganos encarnados falando sobre essa mãe, né, Sara Kali. Mas afinal de contas, para a gente começar o nosso vídeo, quem é Santa Sara? O que ela representa, né? Santa Sara, ela é considerada a padroeira do povo cigano, né? O povo cigano tem uma relação muito estreita com essa santa, com essa mãe. E não é somente uma santa católica da qual os ciganos se conectam, né? Existe um mistério por detrás, que é o mistério Sara Kali. O que a gente precisa deixar bem alinhado, tá? Na espiritualidade, muitas pessoas fazem um sincretismo com Mãe Sara, com relação a orixás, relação a forças dentro da Umbanda. E Santa Sara não tem absolutamente nada a ver com essas divindades, ou orixás, ou qualquer outro segmento. Santa Sara tem a sua história, os seus preceitos, toda a sua influência e energia isolada. Tá? Vou explicar isso melhor, não é? Bem, toda tiçara que a gente vai, todo altar cigano que a gente vê, né, sempre tem a imagem, não importa se ela é pequena, se ela é grande, mas sempre tem uma imagem da Santa Sara, né? E quem é Santa Sara? Da onde que ela veio? Como que é a origem dela? Para começar a falar, existem muitas, mas muitas lendas e mitos sobre Santa Sara, tá? Lendas que são muito diferentes uma da outra, né? E eu não posso falar todas elas, né? Mas eu vou deixar umas seguintes questões, né? Lendas sobre Santa Sara. Dizem que Santa Sara, ela foi uma escrava, né, egípcia, que chegou com as santas, né, as Marias, na França. Outras lendas colocam Santa Sara como uma sacerdotisa egípcia que foi para o Egito, né, que saiu do Egito e foi em direção à França
para evangelizar as pessoas. Outra lenda conta que Sara já estava na região da Europa, da França, né? Quando as Marias chegou. Então existem muitas e muitas e muitas lendas sobre a santa. A lenda que eu vou falar, né, que ela é aceita, é o mito que os ciganos contam sobre ela, para explicar a origem, né, do culto a Santa Sara. Conta a lenda que Sara, ela foi vendida, comprada, né, na verdade, ela era uma escrava egípcia, e foi comprada por José de Arimateia. E José de Arimateia era parente de José, pai do menino Jesus, né? E essa escrava, né, que foi vendida a partir de uns 10 ou uns 12 anos de idade, ela foi vendida para a família de Jesus. Jesus já tinha sido, já era grande, já pregava o evangelho, e essa escrava foi vendida para a família de Jesus, ou foi dado de presente a Maria. Então essa menina, Sara, ela via as pregações de Jesus e ficava muito curiosa, né, muito atenta a tudo que o mestre Jesus falava para os fiéis, para os seus discípulos. O que aconteceu é que por volta do ano 40, né, então mais ou menos uns 10 anos após a crucificação de Jesus, todos os seguidores do cristianismo, todas as pessoas que eram devotas e discípulas de Jesus eram perseguidas. E não foi diferente com as pessoas que eram mais íntimas. Então todos os discípulos foram perseguidos pelos romanos e outros impérios, mas principalmente o Império Romano. O que aconteceu? Numa casa, num casebre, na região da Palestina, fora já de Jerusalém, né? Então num casebre, numa casinha, foi encontrados algumas figuras, né? Alguns personagens míticos da história cristã. Então dentro dessa casinha estava Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobina, Maximiliano e José de Arimateia. Essas 6 figuras místicas, inclusive Sara, né, estavam nessa casa fugindo da perseguição dos discípulos, do Mestre Jesus. Então, o que aconteceu? Os romanos, para castigar, para amedrontar, né, para fazer uma penitência, pegaram essas mulheres, essas 3 Marias, Maria Salomé, Maria Jacobina, Maria Madalena e Sara, e colocaram num barco e jogaram no mar Mediterrâneo, né? Jogaram ela nesse barco sem remos, sem nada, no mar Mediterrâneo. Para quê? Para que o barco capotasse, para que virasse, morressem dentro do barquinho. O que aconteceu? Conta aos ciganos, essa lenda é os ciganos que trazem, tá? Conta aos ciganos que as 3 Marias ficaram extremamente desesperadas, né? Ficaram totalmente desesperadas. E começaram a ficar muito preocupados. Neste momento, Sara começa a orar, a pedir a Mestre Jesus. O que ela faz? Ela, que sempre andou, né, coberta, porque o povo da Palestina sempre andava, né, com véus na cabeça, no cabelo, ela tirou o manto, cobre a cabeça e começa a fazer uma prece, uma oração. E nessa prece, Sara promete a Jesus que se elas conseguissem sair dessa situação, se o barco conseguisse fazer a travessia, se ela conseguisse sair daquele situação difícil, ela se dedicaria inteiramente à vida simples. Ela iria casar com o Mestre Jesus, né? Ela não se casaria com mais ninguém, e ela iria dedicar a vida dela à pregação, à evangelização, ao lado bom, né, para as pessoas, ajudar as pessoas, com que tudo que ela ouviu de Mestre Jesus, ela iria passar adiante. E ela amarra esse lenço na cabeça, né, como símbolo dessa aliança. Então ela faz, né, ela coloca na cabeça esse manto, ou cobre a cabeça com esse manto, né,
e aí faz a promessa, não é? A história diz que milagrosamente essa barca ela aporta, atravessa o mar Mediterrâneo e ela aporta numa região do sul da França, uma cidade interiorana, né? Que é a cidade que hoje é chamada de Camargue, na França, tá? O que acontece? Então elas chegam, são salvas, né, dessa catástrofe, desse grande perigo, né, ilesas, e elas conseguem chegar na praia. E as três Marias, Maria Madalena, Maria Jacobina e Maria Salomé, elas pedem a ajuda da população local, que as ajudam de todo bom grado, ajudam ela. Só que infelizmente, Sara não teve o auxílio e apoio necessário. Por quê? Porque Sara tinha uma tez, a tez da pele dela era escura, ela era negra. Então as pessoas não ajudaram ela, por ela ser negra, por ela ser escura, por ela ter vestimentas muito simples. Então ajudam as três Marias, mas Sara fica de escanteio, não é ajuda. O que acontece por aí? Que ela então acha um acampamento cigano que está ao redor, está próximo naquele litoral, daquela praia. Ela encontra esse acampamento cigano, aonde os ciganos pegam ela, né? E ela começa a conviver e a ser parte daquele acampamento cigano. Então ela adota um estilo de vida, Sara adota um estilo de vida cigano. Então ela passa a ser também cigana, tá? Porque não era, tá? Mas ela passa a ser cigana também, só que não casa com ninguém. E o que acontece? Sara, ela é responsável por evangelizar os ciganos, cristianizar os ciganos. Ela que trouxe o cristianismo para os ciganos, trazidos já desde Jerusalém, da Palestina, ela que faz essa missão, tá? E o que acontece? Aí nós temos inúmeras vertentes dessa lenda. Tem pessoas que diz que, na verdade, Sara estirou um lenço no mar e o barco rapidamente chegou no litoral. Outras histórias também dizem que Sara, ela, na verdade, guiou as Marias, né, através do barco, olhando as estrelas, né? Então, ela olhou, deu a direção para elas, baseado nas estrelas, né? Já tem outras vertentes, né, fora dessa lenda cigana, que diz que Sara, ela estava já em Camargue quando essas Marias chegaram, né? Então ela teve uma premonição que essas três iriam chegar e ajudam ela, né? Isso tudo são lendas que são contadas regionalmente, tá? Então tem muitas lendas, mas a história que os ciganos contam é essa, que ela era uma escrava egípcia, saiu, foi colocada no barquinho, aportou no sul da França, não foi ajudada pela comunidade Gadi do local e é ajudada pela comunidade cigana. O que acontece nessa hora? Sara tem uma sensibilidade muito grande. Sara era uma paranormal, tinha uma mediunidade aflorada. E o que acontece? Ela não só cristianiza os ciganos. Sara, ela tem vidências, revelações, premonições, intuições. Então o que acontece? Ela começa a ajudar os ciganos, aquele acampamento local, quando tem um perigo, ela avisava eles antes da hora. Quando ia ter algum ataque, ela, vamos embora, vamos sair, aqui tá perigoso. Quando estava muito frio, ela sonhava com locais, olha, o tempo está melhor, aqui vai ser melhor para vendas. Então ela começa a auxiliar com os seus dons, né, de intuição, aquela comunidade cigana, né? E outra coisa que é muito importante, Sara começou a realizar milagres. Sara começou a ter um contato muito, muito forte
com essa questão, aflorou a sensibilidade e os dons sagrados dela, né? Então ela começa a realizar milagres, começa a trazer prosperidade para pessoas que tinham dificuldade de conseguir vender. Então os ciganos, antes de saírem para vender, pediam a bênção para ela. Então ela ajudava a comunidade cigana no seu dia a dia. Mas dentre esses milagres, foi o mais tido, né, o mais exaltado milagre que ela fazia, que era a seguinte coisa: para os ciganos, para a cultura cigana, o casamento ele é válido depois mesmo, consumado, depois que a mulher engravida. Então, para a cultura cigana, a mulher, ela tem um papel forte de engravidar. Ela precisa ter muitos filhos, porque para o cigano, o filho significa a continuação da raça, né? Então, aquela mulher que não engravidava não era bem visto, correndo até o risco de ser devolvida, de ser entregue, dependendo do caso, né? Alguns não, mas outros sim. Então o que acontece? Muitas mulheres que tinham dificuldades de engravidar, porque a cigana é muito preocupada com essa questão de fertilidade. Por isso que elas fazem simpatia, garrafadas, fazem muitas coisas para que tenha muita virilidade e fertilidade, né, entre o casal. Então o que acontecia? Sara, ela pegava essas mulheres, essas ciganas que não tinham, não conseguiam engravidar, elas não conseguiam ter gestação, né, não engravidavam, e ela tocava na barriga dessas ciganas. E uma lua, um mês, né, não sei o tempo especificamente, mas elas conseguiam engravidar. Então, muitas ciganas procuravam essa Sara para que ela tocasse na barriga e as ciganas conseguissem ter a fertilidade, né? O que acontece? Essa Sara, ela de fato cumpriu a promessa. Ela nunca mais foi vista com a cabeça descoberta, né? Então ela manteve a promessa que fez, promessa de Jesus, e continuava a manter com a cabeça coberta, com o lenço, né? E ela foi chamada de Sara Cali, porque a palavra Cali em romani, ou romanês, significa negra. Então, Sara Cali, Sara a negra. Há clãs também que acreditam que a palavra Cali vem de Calim, significa cigana, né? Então, Sara a cigana. Mas eu, particularmente, acredito que seja Cali de negro, né? E também tem uma referência a uma divindade indiana, que no sânscrito, no idioma sânscrito, a palavra Kali também significa negra, tá? Então chamaram ela de Kali, ou de Kali, que significa Sara a negra, tá? E Sara viveu tempo, tá, gente? Ela viveu um tempo bem razoável, ela viveu bastante tempo com os ciganos, e sempre fazendo. E a fama de Sara começou a se espalhar, não só naquele acampamento, mas em outros. Em outros acampamentos também começaram a espalhar a fama, né, de Sara. Até que muitos começaram a vir de outros lugares para falar com Sara, para pedir com que ela tocasse a barriga, com que ela abençoasse os casamentos, né? Então começou a ter um vínculo muito estreito com Sara. O que aconteceu? Quando ela desencarnou, quando ela morreu, os ciganos pediram para que fosse feito um funeral, né? Fosse feito um funeral para Sara. E a igreja local não deixou, porque cigano não era velado na igreja, né? Na igreja não deixava um cigano ter funeral, porque eles eram hereges, né, para a igreja. Então os ciganos não conseguiram fazer o funeral de Sara. Então o que fizeram? Velaram o corpo de Sara no próximo do mar, numa gruta, né? E alguns pertences, né? E o corpo, dizem que o corpo de Sara foi entregue ao mar, tá? Pois bem, então ela morre aí. O que aconteceu? A história dos ciganos contam que mesmo depois de Sara ter morrido,
algumas ciganas começaram a ir nessa gruta, suposta gruta onde fizeram o funeral. E elas começaram a pedir, mesmo morta, Sara, me ajuda, Sara, me permita com que eu consiga ter minha gravidez, minha gestação. Sara, as ciganas começaram a conversar com Sara, estou com um problema na minha barraca, meu marido não está conseguindo vender. O que acontecia? A Sara começava a escutar. Ela escutava aquilo que as ciganas pediam nessa gruta, nesse lugar. E elas começaram a perceber que os pedidos, que mesmo Sara estando morta, ela continuava atendendo os pedidos. E a fama começou novamente a se espalhar que Sara na verdade tinha morrido, mas a sua bênção continuava no mesmo local. E essa fama começou a ir em vários acampamentos. E a cigana, o que ela fazia? Quando ela ia, ela pedia alguma coisa nessa gruta para Santa Sara, ela fazia assim: Sara, como eu sei que você sempre gostava de lenços, quando você me der alguma coisa, eu faço um trato contigo. Você me dá uma bênção, eu te trago um presente, um lenço e coloco aqui para você nessa gruta. E aí começa a tradição das cerimônias, que eu vou explicar já, dos lenços, tá? Então o que aconteceu? Essa fama de milagrosa começou a espalhar durante Camargue, durante todas essas cidades, né? E a fama dela e os ciganos a coroaram como uma santa. Os ciganos a coroam ela como uma santa, considerada a Santa Cigana, a santa que atende o povo cigano, tá? Então esse é a história de como que é desde da entrada de Sara até ela vir a morrer e virar uma santa para o povo cigano. E aí é muito comum esses mitos, os ciganos têm muita intimidade em relação a Sara, né? E muitas tradições são baseadas em Sara. Então, por exemplo, a mulher cigana, ela quando casa, amarra o lenço, né? Ela usa sempre um lenço na cabeça cobrindo em respeito a Sara. Então, essa é a explicação de por que a cigana usa lenço na cabeça. Por que não uma cigana casada usa um lenço na cabeça? Porque Sara, quando casou com o Mestre Jesus, ela cobriu a sua cabeça. Então, essa é uma das lendas que a gente tem. E temos outras lendas também, né, referente a Sara. Existem muitos tabus, por exemplo, tem muitos ocultistas, né, agora não estou querendo julgar a crença de ninguém, tá? Mas tem muitos ocultistas que acreditam que se pergunta muito, se investiga muito sobre o Santo Graal, sobre quem não deve ter visto o filme do Código da Vinci e outros livros mais sobre a história de Maria Madalena. Então tem muita gente que acredita da relação, né, da intimidade, dos laços consanguíneos entre Jesus, Maria Madalena e Sara, que supostamente seria essa Sara. Bem, aí vai dar crença de cada um aqui para estar julgando, né? Mas é muito interessante o motivo que fez os ciganos eleger ela como a santa, né? Como santa padroeira deles. E outras também questões a serem discutidas sobre Sara é sobre o sincretismo entre ela e a deusa, né? Porque existe uma deusa do panteão indiano chamada Kali. Então, existem antropólogos, pesquisadores que aqui também acreditam na tese de que, na verdade, os ciganos saíram da Índia com a devoção na deusa Kali, que era uma deusa indiana, uma deusa da destruição, mas só que não negativa, né? Ela é uma deusa que consome a maldade, é uma deusa ligada à morte, é uma deusa julgadora, né? Da purificação. Então acreditam também que esse culto, essa fé nessa deusa, desde a Índia, dos ciganos, eles trazem então culto a essa deusa Kali, desde a migração,
E esse culto de Kali, da deusa Kali, ele tem uma reformulação quando os ciganos passam pelo Egito, né? Então, quando o cigano passa no Egito, o culto, a visão de Kali começa a ter influências do culto da deusa Ísis, tornando-a mais pacífica, tornando-a mais mãe, mais materna, né? Então, e existem muitas semelhanças a coisas sobre Ísis e coisas sobre Sara, né? O manto azul, a fertilidade, né? Uma grande mulher com premonições vidências, tem muitas coisas. Vai da crença de cada um, tá? Como eu falei, existem muitas lendas, muitos tópicos a serem falados sobre Sara. O que eu contei para vocês é a história que os ciganos contam para nós. A história que eles relatam do que aconteceu. Mas tem muitas diferenças, muitas lendas que são muito divergentes uma da outra, né? Inclusive, falar que Sara era uma sacerdotisa do templo antigo do deus Mitra, da Pérsia, né? Então, tem pessoas que acreditam, né, que ela tem essa ligação com essa divindade. Quando a gente fala de Santa Sara, é impossível não falar dela sem falar sobre o culto às Madonas Negras. Santa Sara faz parte de um nicho pouco comentado, que são as santas que apareceram, que tem a tez escura, né? O que significa isso, mais ou menos? Eu vou tentar elucidar para vocês. Na Idade Média, houve uma época de as santas aparecerem em locais diferentes. Na Europa, na França, no Oriente Médio, né, em vários locais. Apareceram santas. E acredita-se que essas são santas que já aparecem com a pele escura. E a Igreja Católica não explica o motivo, né, dessas santas já aparecerem com a pele escura. O que eles falam, alegam, é que às vezes ou foi o tempo que deixou a imagem escura, ou quando elas são achadas debaixo d'água, que são escurecidas. Então é a explicação que eles dão, né? Mas a gente sabe que geralmente não, elas aparecem mesmo escuras. Existem um culto, um estudo que é chamado nicho, né, das Madonas Negras. E Sara está incluída nesse tipo de estudo, né, de círculo sobre as Madonas Negras. Essas santas, elas são uma analogia às grandes deidades cultuadas em outra era. Então, antigamente, se acreditava, né, que existia a dualidade. Existia a força masculina, o princípio, né, da criação, e existia a força feminina de Deus, né, que era cultuado pelas outras religiões antigamente, né, que era o culto ao sagrado feminino. E esse sagrado feminino, a era do matriarcado, quando chegou o cristianismo, quando chegou as religiões patriarcais, abafaram o culto das forças femininas. E o que aconteceu? A força da mulher foi presa, foi dominada, né? Foi tentada ser abafada. E como a religião era o catolicismo, essa força feminina volta, aparece de uma maneira totalmente que não se espera através desses símbolos de imagem. Então isso também está explicando a aparição, por exemplo, de Fátima, né? Santas que aparecem em outros lugares. Então ela aparece como símbolo da Virgem Maria, né? E essas santas negras, elas são a demonstração da parte. Por que elas são negras? Porque elas têm a ver com a terra. Elas são santas que têm a ver com a fertilidade, com a purificação, com o lado da mulher, né? Mais dona de si. Então são santas muito fortes. E essas santas, elas fazem milagres surpreendentes. Nós temos, por exemplo, na Espanha, nós temos a Virgem de Triana, né? Nós temos no México a Virgem de Guadalupe,
a Nossa Senhora de Montserrat, né? Então tem muitas santas, inclusive Sara, que faz parte desse culto. Inclusive a nossa padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora da Aparecida, ela também faz parte, tá? E o que é importante eu dizer para vocês? Que essas santas, elas aparecem e sempre as suas histórias contam milagres, como as imagens. Por exemplo, pessoas querem retirar a imagem do templo, a imagem ficar pesando uma tonelada. A imagem chorar, a imagem aparecer de um lado. Contam relatos de uma santa que a imagem estava de um lado, depois aparece em outro local. A imagem sumiu e depois aparece no mesmo local. Então tem muitos milagres, coisas que contam, né? Que as pessoas contam que acontecem. E uma particularidade, essas santas não são canonizadas. Não sei se vocês sabem disso, né? Então, pelo menos até o que eu tinha estudado, nenhuma santa negra é canonizada. Então, Sara é considerada uma santa de culto local. Santa Sara não é considerada santa pela Igreja Apostólica Romana, tá? Ela é considerada uma santa de culto local. Nossa Senhora da Aparecida, como todas as outras santas negras, também são consideradas santas de culto local, não são canonizadas. Incrivelmente falando, né? Mas é isso que acontece, tá? Então, muitos mistérios por detrás disso. A gente pode afirmar com certeza que não se trata somente, né, de uma santa que surgiu por alguém, não. Tem um mistério muito profundo por detrás disso. Essas santas, geralmente, as santas negras, geralmente elas foram divindades cultuadas antigamente no paganismo, porque o catolicismo, quando ele começou a aparecer, ele só trouxe primeiro a Trindade Santíssima, né? Que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ponto. Só que a população era muito acostumada a ter crenças com deidades, né? As pessoas tinham muitas crenças com divindades. Então, os primeiros santos da Igreja Católica foram divindades, deidades pagãs, canonizadas em santos. Então tem muitas imagens dessas santas negras são referentes a grandes divindades. Na França tem, por exemplo, uma imagem que ela é totalmente egípcia, né? Que tá ligado a Ísis, né? O culto de Ísis foi para na França, né? E outras santas mais por aí, tá bom? Vive Sainte Sarah! Vive les Saintes Marie! Bem, essa cidade de Camargue, da onde chegou essa santa, ela acabou sendo renomeada e hoje é chamada de Saint-Maurice-de-la-Mer. É uma cidade pequena, pacata, né, de camponeses que fica no sul da França. Então o culto a Sara Cali, está ligada a essa cidade, tá? É um culto que tem a ver com a França, tá? E lá tem uma catedral, né, que todo dia 24 e 25 de maio acontece um festival para homenagear as santas vindas do mar, Saint-Maurice-de-la-Mer, as santas que vieram do mar. Então são duas datas, 24 e 25, que são homenageadas todas as santas. Então a gente homenageia Santa Sara Cali, Santa Madalena, Santa Maria Jacobina, Santa Salomé. Então essas santas são homenageadas. Mas no dia 24 de maio é somente de Sara Cali. E as outras santas são homenageadas no dia 25 de maio. A gruta, como é que surgiu, né, essa questão da gruta? A gruta, a igreja de Santa Sara. No começo, as santas todas ficavam na mesma igreja, que é a igreja, né, da Saint-Maurice, né, a igreja de Saint-Maurice. Só que eles foram retiradas, né, e Santa Sara fica na igreja de Saint-Michel. Então ela fica na igreja de Saint-Michel, é lá que fica o templo, né, e a imagem primeira de Santa Sara. A história diz
muitas lendas sobre até mesmo a gruta, sobre até mesmo o culto mesmo de Samarris, né? Santa Sara, ela é uma santa que não está ligada somente aos ciganos, embora 70%, 80% da população seja devota, né? É cigana, mas não é só cigana que cultua, não. Tem gadiôs, tem pessoas que não são ciganas e gostam, se sentem muito envolvidas por Santa Sara, né? Só que não sempre foi assim pacífico, né? A igreja foi ameaçada, a procissão, né, a Romaria de Santa Sara foi cancelada durante o período. A igreja, contam lendas também, que a igreja de Santa Sara foi fundada em 1449, né? E há mitos que dizem que durante um período da Idade Média, um rei francês que não gostava, né, do culto, nem de ciganos, ele tentou tirar a imagem de lá. E dizem também que a imagem não saiu, né, do local. Então, tem muita história que é passada de geração em geração, falando de milagres que aconteceram, né, em Samarris, com a imagem de Santa Sara. Tá? Em Samarris de la Mer, existem dentro quando acontece a comemoração, existem as relíquias das virgens, né, das santas do mar. Inclusive está lá, existe uma caixa, né, que é a urna onde estão encontradas os ossos mortais de Santa Sara, está dentro dessa igreja de São Michel. Então, quando tem a eslava, né, a comemoração, a celebração de Santa Sara, essa urna desce, os fiéis tocam nessa urna, né, pedindo a proteção, pedindo as coisas, tá? Existem as relíquias das Marias. E até existe o travesseiro das Virgens do Mar, das Santas do Mar, que é uma pedra polida que fica hoje também na Catedral das Santas Marias do Mar, Samarris de la Mer, que é uma pedra polida que acredita-se que essa pedra as santas dormiam com a cabeça, né? Ou Sara também dormia, né, com a cabeça nessa pedra, né? Então acreditam que ela é uma pedra que tem poderes mágicos, né? E antigamente os ciganos, eles passavam muito antes da Idade Média, eles pagavam raspinhas dessa pedra para colocar em poções e infusões, mas foi proibida e hoje é patrimônio cultural da França, tá? Ele é feito no dia 24 de maio. Então, o dia dela é o dia 24 de maio, aonde os ciganos do mundo inteiro vão para Samarris de la Mer, tá? Uma observação que é muito importante falar. Quando a gente fala que Santa Sara é a padroeira dos ciganos, nós não podemos englobar todos os ciganos. Por quê? Primeira coisa, cigano é etnia, não é religião. Então, nem todo cigano é devoto de Santa Sara. Tem muitos, sim, 70%, 80% sim, mas não todos. Tem ciganos que são muçulmanos, tem ciganos que são protestantes, tem ciganos que são hindus. Então, nem todo cigano é devoto de Santa Sara, tá? E outra coisa, Santa Sara está ligada ao culto na Europa. Ciganos do Oriente Médio, ciganos da Palestina, ciganos da Índia, nunca ouviram falar de Santa Sara. Então é importante a gente dizer que Santa Sara é considerada padroeira universal de quem acredita e quem não acredita nela, tá? Mas não é todo cigano, é obrigatório, né, cultuar ou acreditar ou ser devoto de Santa Sara. Mas a grande maioria né? A grande maioria, 80% tá?
Então, o culto, né, é feito no dia 24 de maio em Saint-Maurice de la Mer. E como que acontece? É feito na madrugada do dia 24, é feito um grande banquete, uma vigília. Então acontece uma vigília nessa cidade e de tarde, né, ciganos vão aparecendo, né, todos vão lá à capela, vê a imagem da santa. A santa, eles tiram ela, né, da redoma de ferro onde ela fica e ela fica mais próximo do povo. Às 3 horas da tarde é feita uma romaria, né, uma procissão que pega a santa entre todas as pessoas, todos os ciganos, isso é feito por ciganos e um padre também, né? Pegam a santa e todos os fiéis fazem uma romaria levando a imagem até o mar. Então, em Saint-Maurice levam a imagem da santa até o mar para que ela olhe, ela enxergue, né? Então é feito um silêncio, um período de silêncio, né? Onde depois ela sai novamente, né? Tiram ela da praia e voltam ela para a igreja de São Michel, né? Lá para os fiéis pegarem na santa. El Señor la querido, el Señor la querido. Que tengamos una santa para nosotros los gitanos. Yo solo le pido a Dios pa' que no falte en mi casa, pa' que no falte en mi casa. Hay alegría y libertad. Para que nunca E nesse dia também existe o hábito de que no dia 24 de maio, ciganos e não ciganos do mundo inteiro podem fazer promessas a Santa Sara. Então, o que eles fazem, né? Vocês vão ver, né, que a imagem de Santa Sara ela fica totalmente coberta com mantos e lenços. É uma tradição que quando alguém quer pedir algo ou agradecer algo para a santa, leve-se um lenço para ela. Então, ciganos que fazem promessas, pagam promessas levando lenços, que são amarrados no dia 24 de maio. Ou que conseguiram graças e querem agradecer, ou fazerem pedidos, enfim, né? Ou somente uma bênção, amarram lenços na imagem da santa. Então vocês veem que a santa, quando ela vai para a procissão, ela vai toda coberta de mantos e lenços que são depositados pelos fiéis. Aqui no Brasil, o culto a Santa Sara chega por causa dos ciganos, né? E quando se começa a falar de Santa Sara, houve aí um dedo da mídia, a mídia ajudou bastante a divulgar novelas antigas, né? Quem não assistiu a novela Explode Coração, que tinha lá a Cigana Dara, né? E toda a trupe do povo cigano sempre falando na Santa Sara. Ai, minha Santa Sara! Eu te dediquei a essa menina, minha santa! O que vão dizer agora? Que eu não soube tomar conta delas! Que eu não presto pra ser mãe! Mãe, me escuta, mãe! Que contas eu vou prestar pro seu pai? Que contas eu vou prestar pro meu sogro? Ai, minha santa! Ai! Houve uma divulgação maciça através da novela, né? Mas a primeira imagem que chega aqui no Brasil de Santa Sara, porque nunca tinha chegado, era uma imagem branca, de uma Santa Sara branca. E não tem só uma Santa Sara, existe só a Santa Sara Calais. Existe uma Santa Sara, né, que ela foi conta que ela era do Oriente, ela era esposa de uma serva, né, esposa de um militar do imperador Diocleciano, que era um anticristão, né? Então conta a história que ela foi uma grande mártir, uma grande heroína lutando pelo cristianismo, e ela foi considerada santa. Ponto. Esta Santa Sara é a Santa Sara branca, não é a Santa Sara Calais. Sara Calais, ela é negra, e só depois que a sua imagem chegou aqui no Brasil, tá? No Brasil, nós temos aqui também
Os ciganos, quando não tiveram a imagem, né, até por uma questão de sincronidade e afinidade, eles acabaram também adotando, no começo, né, foi assim, quando não se tinha a imagem de Santa Sara, eles pegavam a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, né? E acabou pegando esse costume de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora virou a padroeira dos ciganos brasileiros. Então, no altar, né, dos ciganos, houve esse sincretismo entre Nossa Senhora da Aparecida com Santa Sara. E coisas incomuns. Nossa Senhora é negra, Santa Sara também é negra. Nossa Senhora apareceu nas águas, Santa Sara também apareceu nas águas. Nossa Senhora tem um manto azul, Santa Sara também tem um manto azul. Então houve uma sincronidade. Mas os ciganos do Brasil cultuam as duas santas, né? É costume serem devotos também das duas santas, ficando dia 24 de maio para Santa Sara e 12 de outubro para Nossa Senhora da Aparecida, tá? Mas houve essa sincronidade entre essas duas santas. A Santa Sara, ela está em todas as tissaras, tendas, né? Espiritualmente falando, ela é a regente de todas as egrégoras espirituais do povo cigano, né? Ela é a padroeira e ela que permite com que os ciganos venham trabalhar espiritualmente, né? E a gente é muito devoto, né? Então, como que é o relacionamento com os ciganos e Sara? Os ciganos são muito íntimos de Santa Sara, né? Então, eles fazem a eslava de Sara sempre, né? Todo ano é sagrado eles fazerem a eslava de Sara para pedir, agradecer, né? Reforçar os seus laços. As ciganas, existem muitas crenças sobre essa relação. As ciganas têm uma relação muito estreita com Sara porque elas acreditam que foi Sara que a presenteia com esse dom, né? Com essa sensibilidade forte. Então, por exemplo, uma vez ao ano, a cigana ela vai à rua e faz o que nós chamamos de Buena Dica, que é o quê? Uma vez por ano, a cigana vai na rua e oferece a leitura da mão gratuitamente, né? Então, ela vai uma vez por ano. Esse costume se dá ao fato da cigana ter que se doar. É uma promessa, uma obrigação que na cultura cigana tem da mulher se doar para a humanidade, né? Assim como Sara se doou à humanidade, às pessoas, né? Ajudou quem precisava, então a cigana também faz isso. Ela faz papel, vai para a rua ler a sorte gratuitamente, né? Isso chama-se Buena Dica, tá? Pelo menos uma vez por ano, mas tem ciganas que são 2 vezes por ano, outra uma vez no mês, outra uma vez por semana, vai de tradição em tradição, tá? O leite na cabeça, que as ciganas não tiram depois de casada, as bênçãos, né? E tem muitos rituais também que são feitos fora do dia da eslava para estreitar as relações com a mãezinha padroeira deles, tá? Então, o que é importante falar, né? Nós vemos algumas pessoas dos terreiros de Umbanda sincretizarem Santa Sara com um orixá especial chamado Egunitá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Santa Sara e Egunitá são forças totalmente diferentes, não é a mesma coisa, tá? Egunitá é uma santa que tem a ver com Xangô, uma santa que tem a ver com fogo, né? Talvez por o cigano ter essa ligação com fogo da purificação, sim. Só que Sara, ela é uma santa de água, ela é uma santa que vibra o elemento água, ela não tem uns aspectos a ver da justiça, por exemplo, de Egunitá. Não estou querendo falar o que é certo e o que é errado, mas Sara é Sara, Egunitá é Egunitá. Dentro de cada um tem os seus créditos. Na cultura cigana, esse é o culto que a gente trabalha, a vibração de Sara, né? Então a gente tem muitos rituais, tem banhos para Santa Sara, altares que a gente pode fazer para Santa Sara, o oráculo de Santa Sara, que é o oráculo das conchas, né? E outras séries também de cultos que a gente pode estar fazendo, né? Uma prática comum é a eslava de Santa Sara. E o que é uma eslava?
Slava é uma palavra que significa festa, celebração, tá? E existem eslavas para vários tipos de santos. É um costume da tradição cigana que você sabe que os ciganos, a maioria são católicos, né? Então eles assumem a religião do local. Se o país é católico, ele vai ser católico, né? Então os ciganos que são cristãos, eles têm uma afinidade com os santos. E quando uma mulher tem uma gestação, geralmente a mãe pode ter um sonho com um santo que vai proteger aquela criança. Então vamos supor, se a pessoa está grávida e ela sonha com São Jorge, aquele nenê, a criança que ela está esperando, é protegida por São Jorge, né? Então o que acontece? Quando o menino tiver, ou menina, né, tiver em perigo, em uma ameaça, ou precisar de alguma coisa, aquela mãe vai fazer uma eslava em devoção daquele santo. Tá? Então tem vários tipos de eslava. E existe a eslava, sim, de Santa Sara Kali. Tá? Mas eslava é uma celebração para qualquer tipo de santo. E como que acontece a eslava? A eslava, ela é feita, ela começa ao meio-dia. Então a família, né, geralmente o pai ou a mãe, né, daquele menino ou daquele protetor, né, faz um banquete, uma mesa, muitas comidas, muita comida, muita comilança, muita fartura, muitas frutas, né? E no meio dessa mesa, eles colocam a imagem do santo homenageado na eslava, né? Então colocam a imagem do santo homenageado na eslava. No pé desse santo vai ter o quê? Vai ter um pão com um furo no meio e uma vela dentro desse pão, que é colocada também um pouco de sal, né? E esse pão com uma vela, né, com sal, né, e a imagem do santo, vai ficar à mesa do período entre meio-dia até 6 horas da tarde. E nesse período as pessoas começa com jejum, né? Então tem um jejum, as pessoas sentam, comem, comungam e vão dançar, conversar. A mesa não pode ficar sem ninguém. Então na eslava, geralmente a dona da festa, quem está realizando a eslava, não sai da mesa. Deu 6 horas da tarde, aquele pão é repartido entre as pessoas e fazem os seus pedidos, é feito as orações, tudo, ponto. Isso é eslava, né? E acontece também de fazer eslava para Santa Sara do mesmo jeito que eu disse. Então a eslava é para isso. E nesse dia, né, pode ser colocado lenços para a santa, tudo. Eslava, então, é esse ritual. E uma criança, enquanto a criança é pequena, a mãe faz a eslava para o santo do filho até ele ter idade, principalmente até antes de casar. Casou, a própria pessoa, o próprio cigano ou cigana que vai realizar a eslava do santo dele de proteção, não é? Então essa é a prática da eslava, que é para qualquer santo católico, não só Santa Sara. Para que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê muitas festas ciganas, muitos rituais ciganos que levam o nome de eslava, deixando claro que eslava, ela é uma celebração, como eu falei, o pão, embaixo do pão colocam-se arroz para trazer prosperidade, às vezes algumas moedas, mas a tradição é o pão, o sal, né, o vinho para se beber junto com o pão, não, vai lá para o santo, ponto. E outra coisa muito importante, eslava é feita no dia do santo, não é feito depois, não existe na tradição cigana eslava no dia para Santa Sara, no dia 25, no dia 27, no dia 30, em junho, em setembro, não existe. Eslava é feita no dia do santo, tá? Tô dizendo isso porque muitas pessoas não sabem e anunciam eslava quando na verdade não é eslava, às vezes é só um ritual, uma fogueira, uma vivência, um ritual. Então é mais bonito falar, olha, ritual, homenagem a Santa Sara, uma homenagem a Santa Sara, mas eslava é feita no dia,
com isso que eu falei: pão, vinho, sal e a vela. Tá bom? Então, Santa Sara é uma santa que pode ser cultuada por qualquer pessoa. Ela é uma santa cigana, sim, mas qualquer. Ela atende tanto os gadês quanto os ciganos. Então, todo mundo pode cultuar. E quem é Santa Sara? É uma santa, ela é a santa dos injustiçados, a santa dos desesperados, daqueles que precisam de uma causa urgente, dos renegados, daqueles que não conseguem ajuda, daqueles que as pessoas batem a porta, de quem precisa de algo urgente, né? Daqueles que estão passando um sofrimento muito grande. E claro, também das mulheres que querem casar e também ter filhos, né? Então quem quer ter filhos se apega muito a Sara, né? Pega-se muito. Tanto que tem muitas mulheres que fazem promessas a Santa Sara, e é comum isso, tá? Na cultura cigana. As ciganas fazem promessas a Sara, e quando a criança, elas conseguem gravidez, se a criança tiver um sexo feminino, o nome da criança é Sara. Se não for menina, pode ter um nome bíblico. E se a pessoa já teve uma criança atendida, colocou o nome de Sara e depois teve outra bênção de uma outra gravidez, você coloca o nome de uma das Marias, ou Salomé, ou Madalena, ou Jacobina, né? Então é um costume da tradição cigana. Tá? Você pode sim se afinizar com Santa Sara, você pode estar se harmonizando, não precisa só ser no dia 24 de maio, você pode estar se harmonizando em qualquer data. Qualquer dia 24 você pode estar acendendo uma vela, dando flores, né? Ou fazendo suas orações de agradecimento a Santa Sara. Então é um grande prazer estar falando para vocês sobre essa mãe divina, essa mãe que tem um aspecto tão materno e tão maravilhoso, né? Eu ainda vou voltar mais tarde no vídeo 2, que é consagrando a imagem de Santa Sara Kali e a montagem do altar para a santa. Então vou ficar por aqui. Fique com Deus. Que viva la reina, opte a Santa Sara Kali, que o povo cigano abençoe vocês. Tchau!